Aí tá, vamos ver agora se a gente consegue fazer a chamada aí com o Vila, que a gente inicia. Vamos esperar o pessoal entrar aí. Vamos ver agora. Agora, Aê! Uma hora ia dar, né? uma hora ia dar. Uma hora ia Essa, dar, ia dar. Bom, pessoal, primeiramente, né, deixa eu apresentar aqui, né, deixa eu dar uma boa noite a todos. Estamos iniciando a nossa live hoje falando, né, sobre a África do Sul, Moçambique. Vamos estar conversando um pouco sobre a realidade de lá e nada melhor do que falar com o nosso grande amigo, nosso grande irmão em Cristo, que presenciou lá, esteve lá, né? Então, com certeza vai ser de grande aprendizado para todos nós, né? Então, vai primeiramente, meu boa noite, Vilagrã. Uma alegria enorme, né, poder compartilhar este momento aí contigo e tu te dispor, né, desses minutos aí que vamos estar conversando, né, Vila? Boa noite. boa noite, Kleberson. Um abraço a todo o pessoal da fronteira, pessoal dessa cidade amada aí, minha terra natal. Sei que tá frio aí, assim como aqui em Bagé também tá frio aí, tá muito Olá. frio. Então, dou graças a Deus, né, por a gente ter essa amizade e também poder contribuir com o teu trabalho também, e com essa live também, que vai ser uma benção. Com certeza, né? É uma grande alegria. Realmente está frio aqui na fronteira, mas o inverno é isso aí, né? Estranho se ficar calor. Aí sim é estranho. Mas primeiramente, né, Vilagrã, para começar, né? Quero te apresentar, né? Enilson Vilagrã. Quem é o Enilson Vilagrã? O Enilson Vilagrã é um menino que nasceu em Santana do Livramento, né, natural de Santana do Livramento, morador do bairro Moisés Viana, e essa cidade maravilhosa, esse bairro aí, muitos amigos. E hoje estou, né, reformado da brigada, como oficial da brigada, trabalhei 28 anos, e depois desses 28 anos, né, a gente sempre trabalhando na brigada e fazendo a obra de Deus. Aos 12 anos de idade eu saí de Livramento para vir para Bagé por causa da missão, né, meu pai pastor, veio atender um trabalho em Bagé, e a gente aqui fixou residência. Então até hoje estou aqui, Uhum. meus filhos nasceram aqui, e a gente, depois, ainda jovem, com 19 anos, entrei na Brigada Militar, trabalhei esses 28 anos, e agora estou reformado. E tenho também a minha graduação em Teologia, né? Sou bacharel em Tá. Teologia, com pós-graduação em Práticas Pastorais, e graças a Deus, Deus tem nos abençoado, né? Dou aula de hermenêutica também, numa escola de obreiros da nossa igreja, e, na medida do possível, a gente sempre faz alguma obra missionária, né? Faz missões, né? Que isso que é muito importante para nós que somos cristãos. Amém? Amém, amém, com certeza. Então aí está o Enilson Vilagrã, um menino, né, um menino aqui da fronteira da paz, né, que agora mora em Bagé aí, e que alegria poder estar compartilhando o teu conhecimento aí, do que tu presenciou. Então, para começar nosso bate-papo, Vilagrã, né, o tema, né, África do Sul, Moçambique, né, e a realidade que tu presenciou lá, e que hoje, infelizmente, a mídia mostra apenas, né, partes, né, da realidade que se vive lá, né, e a pessoa que presencia, que passa um tempo, com certeza traz grandes lições para toda a vida, né? Então, para começar nosso bate-papo, professor, tu fica bem à vontade para te passar o teu conhecimento, passar o que tu presenciou lá, né? Começar um pouco a falar sobre a história da África do Sul, né? Como a trajetória aí da África, né? Então, fica bem à vontade, professor. O microfone é teu. Então tá, então vamos fazer o bom uso aí. Então tá, Kleber, foi um momento muito importante, né, da minha vida. Sempre tive esse desejo de conhecer o continente africano, e Deus me deu a oportunidade pela segunda vez, né, estar no continente africano, sendo que a primeira vez eu fui para o norte da África, né, eu fui para o Egito. E depois, agora, nessa última oportunidade, vim para o extremo sul, né? Para a África do Sul e Moçambique.
Então vim para o extremo sul do continente africano. Então Deus nos abençoou, né, com essa viagem aí, para que a gente pudesse conhecer um pouco da realidade desse continente, né. E já no momento da nossa ida, né, estava um pouco tenso, porque havia grandes movimentos de xenofobia, né, e estava sendo amplamente divulgado pela mídia. E nós vamos ver, né, que a gente recebia vídeos de missionários da África, né, de pessoas sendo incendiadas, pessoas sendo torturadas, incêndios nas ruas lá em Joanesburgo, que é a maior cidade da África do Sul. E a gente via aqueles vídeos, mas como a gente já estava com a missão marcada, né, a gente, como bom santanense, a gente não podia recuar, né, Claro. dessa viagem. Então a gente via aqueles vídeos e foi um momento meio difícil, né? Mas nós conseguimos embarcar, fomos em novembro, embarcamos e graças a Deus, chegando ali, né, já estava um pouco mais calma a situação. Do local onde nós estávamos, a 2 quilômetros morreram aproximadamente 80 pessoas, né, pelos esses movimentos, né, de xenofobia, esse ódio, né, cultural, que havia, né, porque às vezes os outros cidadãos das outras nações ali que estão mais próximos, né, que é Malawi, o Congo, Zimbábue, esse pessoal vai para a África do Sul, porque a África do Sul é uma porta de entrada para todo o continente, tanto é que todos os voos que saem, eles saem pela África do Sul, né? Então todos os voos que saem para o continente africano praticamente saem da África do Sul. Então ali é um local onde tem mais trabalho, né? Então esses países que são mais pobres, porque a gente vai ver a realidade da África do Sul, ela ainda tem aquela tendência, né, da colonização inglesa, holandesa, né, que colonizou ali, né, eles foram para ali em busca do ouro, do diamante que existia ali. E então existe boas estradas, a gente viu estradas muito boas, bem conservadas, muito bem feitas, e a gente vê uma outra África. Então a África do Sul é bem diferente, né? Se a gente vai analisar. Então essas pessoas vêm para a África do Sul em busca de empregos. Mas aí acontece que os moradores de lá, né, os cidadãos africanos, eles também se sentem no direito, né, de fazer a reivindicação dos seus trabalhos, né, porque eles acham que eles vêm tirar o trabalho deles, e aí dá esse conflito, né. Então é um conflito que foi sangrento, né, muitas pessoas morreram, mas graças a Deus a gente colocou os pés na África do Sul ali, né, então já estava praticamente administrado já esse problema. Tanto é que a gente chegou no aeroporto e fomos direto para o local onde nós ficamos, né, que é o Beula Park, que é um local onde acolhe os missionários. A gente ficou ali, e eu mesmo não tive nem a oportunidade, nem meus colegas, outros missionários que fomos do Brasil, de conhecer nem o centro de Joanesburgo, né? A gente ficou na periferia, né? A gente ficou no lugar afastado, até mesmo para não correr esse risco, porque a gente é uma pele mais clara, né? Embora eu ainda sendo moreno, né? Mas mesmo assim, para eles lá eu sou loiro, né? Então, eu seria facilmente reconhecido, né, se andasse lá pela cidade, lá, e de repente, num ato desses, poderia acontecer algum incidente, né, com a gente ali que foi do Brasil. Mas, graças a Deus, foi algo muito bom, né, que a gente pôde conviver. A África do Sul é uma cidade muito bonita, né, a natureza, tem muitas coisas bonitas para a gente ver. A gente vê a África do Sul, ela tem 3 capitais, Klebers. 3 capitais. Ela tem 3 capitais, ela tem uma capital legislativa, né, que fica na cidade do Cabo, que é uma aí ela tem essa capital legislativa, fica na cidade do Cabo, ela tem uma capital administrativa que fica em Pretória,
né? E ela tem uma capital judiciária que fica em Bovenfeiten, é um nome meio alemão, né? Sim, Então ela tem 3 capitais, né? E a cidade maior é Joanesburgo, né? sim. Da África do Sul. Então ela tem 11 idiomas, né? E os que são mais falados ali é o Afrikaner e o Zulu, né? Que são os dialetos Zulu. ali das tribos que existem na África do Sul, né? Então são mais falados. Sendo que as pessoas mais velhas que não tiveram oportunidade de ir para uma escola, eles falam o Zulu, o Afrikaner. Eles não falam inglês, porque eles não tiveram oportunidade de ir para uma escola aprender. Então, os mais novos, né, as crianças mesmo, elas nascem nas suas famílias aprendendo os dialetos que eles falam ali. Sim, Aí, após, quando chega a idade de ir para a escola, aí sim eles começam a aprender o inglês. Então, muitas das nossas reuniões ali tinha que ter intérprete, né? Para que sim, pudesse claro. falar o inglês, para que eles pudessem entender, e o do português, né? E sempre tinha um intérprete para repassar para eles o que a gente estava falando, né? Então, graças a Deus foi um trabalho, a gente chegou numa época bem legal, onde tinha um encontro de pastores e líderes do continente africano, e estavam ali pastores de diversos países, né, da África, né, do continente africano, e a gente via uma mensagem positiva, né, dos africanos, de todo o continente, né, e uma das mensagens, o pastor falando com respeito, né, da África do Sul, essa questão deles receberem, né, o evangelho por volta de 1910, o grande avivamento que houve na Europa, né, Inglaterra, com todos aqueles homens célebres, e ali eles acharam um campo fértil, né, no continente africano, um campo fértil, até mesmo porque era um continente que era pouco explorado, né, então existia Sim, mais outras religiões, feitiçaria e tantas coisas que existiam ali, então esses homens investiram, né, o seu suor, o seu dinheiro, né, em missões, e foram ao continente africano, né, tanto é que você vai olhar a história de missões, você vai ver grandes congressos, grandes encontros missionários com milhões de pessoas, né? Então foram sim, Billy sim. Graham e tantos outros homens de Deus, né? Joshua também, e outros tantos, né? Fizeram grandes trabalhos, né? Revolucionário o continente africano, e aí eles levaram a palavra ao continente africano. Só que agora, em decorrendo agora, a história, ela está sendo inversa, Klebers. Por quê? Olha só Porque que hoje interessante. intolerância religiosa, política, né? O islamismo, muitas vezes os grupos extremistas que existem, muitas vezes na Nigéria, Boko Haram e outros grupos extremistas que não admitem as pessoas ter uma fé num Deus que nós cremos, né? Então eles Sim, creem mais no Alá, e isso torna muitas vezes uma grande perseguição religiosa no continente africano. E aí a gente vê eles atravessando, né, o mar Mediterrâneo, indo para a Europa fugidos. Mas essa dispersão deles também, eu creio que seja algo muito valioso, porque estivemos o ano passado também na Itália, estivemos na Alemanha, e a gente podia ver ali pregadores africanos na rua, pregando o olha, evangelho, né? Na Alemanha, eu até fotografei, filmei, porque eu achei muito interessante, eu digo, como o mundo dá voltas, né? O sim, capitalismo fez com que o evangelho se esfriasse do coração dos europeus
né, desses povos, né, e as pessoas hoje, tanto é que hoje o continente europeu se tornou um campo fértil novamente para o evangelho, porque hoje as igrejas nesse continente, né, Estados Unidos, Inglaterra e os países europeus, hoje praticamente estão servindo de cafés, estão servindo de cinemas e tantas outras coisas, né? Porque o capitalismo entrou, as pessoas se esquecem de Deus, começam a fazer as práticas, né, que a carne quer, né? Então, no final de semana vai ter dinheiro no bolso, vai sair, viajar, pizzaria, e a gente se esquece do principal, que é Deus nas nossas vidas. Então, dentro disso aí, hoje, o continente africano, eles se preparam para invadir o mundo com o evangelho. Então, isso eu achei muito positivo das lideranças cristãs na África do Sul, nesse encontro, eu achei algo fenomenal. Tomara também que nós no Brasil, né, nós possamos também investir em missões e possamos avançar e ter esse desejo no coração de fazer missões cada vez mais e mais, e que esse espírito de frieza que atingiu o continente europeu, né, a América, não venha nos atingir, né, Cleberson? Com certeza, amigo, com certeza, não venha nos atingir essa a nossa oração, né, que não venha esse esfriamento acontecer aqui na América, né. E algo interessante que tu falou, Villagrán, que já quero entrar, como é que é a relação, como tu falou, tem muito muçulmano, né, tem no extremo, acho que no extremo norte da África seria, né? Sim, no extremo norte. Extremo norte, né. Qual é a relação, porque imagina, eu penso, né, comigo, assim, tem a discriminação racial, né, que é a questão da raça africana, a cor e tudo, né. Tem também a questão dos cristãos, né, e ainda tem essa história, muçulmanos, cristãos, então vamos dizer, é um rolo só, né. Lá para o chifre da África, que é chamado, né? Já os países mais acima, que Somália, Etiópia, Sudão, Nigéria, Senegal, esses países, eles têm uma forte influência muçulmana, até mesmo porque é uma religião que investe muito, né? Eles investem muito. Sim. E esses países mais ao sul, eles eram um pouco mais resistentes a essa investida, né, do islamismo. Mas a gente já começa a ver que o Islã também já está entrando Moçambique, a gente já ouve as rezas nas mesquitas, que é comum a gente ver, né, a gente teve na Palestina ali, a gente teve em Israel e estivemos em território palestino, e a gente pode ver, né? Chega um determinado horário e começa as mesquitas, as orações, né? E aquilo toma conta de toda a cidade, né? Toda a cidade ouve-se aquele som das rezas, né? Nas mesquitas, e ali já está começando também, né? Algumas mesquitas estão sendo levantadas. Moçambique a gente esteve, então a gente vê, né, que o Islã, ele tem avançado, né, ele está avançando, ele está investindo pesado também na sua evangelização, e também eu creio que as igrejas têm também que começar a investir pesado para que a gente possa neutralizar, né, essa ação, né, para que nós possamos também ganhar território, né, assim como foi investido milhões nas décadas, né, em 1910, 1920, e foi crescendo, né, conforme os anos passaram, e ao ponto do continente africano ser bem evangelizado, né, então nós também temos que retomar novamente esse território, né, Cleberson? Fazer a nossa parte, né. Interessante também na África, logo que tu fala sobre a África do Sul, não tem como, né, a gente não lembrar teve vários presidentes, mas eu acho que o mais falado no mundo inteiro, né? Pois é, nós estávamos na terra de Nelson Mandela, né? Um dos homens que foi um líder, um grande líder, né? Que batalhou pelo apartheid, a segregação racial, um advogado, né?
talvez as pessoas, quem talvez não tenha estudado a vida de Nelson Mandela, acho que somente ele era um líder político, mas não, ele foi um advogado, ele foi um líder, foi uma pessoa que também pôde ter estudo, né? Porque a independência da África do Sul, dos ingleses, né? Ela ocorreu em 1910, Só que é uma libertação, no caso, mais entre aspas, né? Até mesmo porque as escolas, elas não se preocupavam em dar um ensino, o mesmo ensino que davam aos brancos. As escolas, o governo, porque na época era 70% de negros, 20% de brancos, e 10% de mestiços, né, indianos e outros mestiços que viviam. Então, a maioria eram pretos, eram negros, né, mas havia, então, essa escravidão cultural, como eu posso dizer, né, uma escravidão cultural, porque a pessoa com saber, tu pode avançar. Agora, se o governo te dá somente as matérias básicas, se te ensina o básico, então o negro, ele era levado a ter o básico do ensino, entendeu? E sendo que as ciências mais avançadas, os estudos mais avançados eram reservados para os brancos. Então os brancos, eles tinham como, né, muitas vezes dominar o mercado de trabalho industrial e todas as coisas que existiam. Então isso era um modo de escravizar o povo. Então, somente as famílias mais ricas, né, dos negros mais ricos, que tinham condições de frequentar uma escola. E Nelson Mandela, ele teve uma boa educação, né? O Nelson Mandela, quando ele estava na sua juventude, né, por volta dos seus 16, 17 anos, ele vai para uma igreja, ele vai para uma escola metodista wesleyana, que estava lá fazendo missão. Então tinha uma igreja metodista e havia um reverendo, o reverendo que era o diretor da escola, que era Cecil Harris, e foi apresentado a esse reverendo metodista, né? E esse reverendo alcançou a mão, né? E apertou a mão de Nelson Mandela. E Nelson Mandela fala que foi a mão de um branco que ele pôde apertar, foi de um reverendo da metodista, né? Então, interessante, né, para nós também, como cristão, né, que a igreja pôde também ajudar, né, e ter um marco na educação de Nelson Mandela, né, esse homem que teve preso, né, 27 anos, né, por uma luta racial, e ele foi, em 1993, ele foi prêmio Nobel, né, da Paz, e ele esteve preso de 1962 a 1990, e ele chegou à presidência da África do Sul de 94 a 99, então quando houve, né, o apartheid, e aí começaram, né, as novas regras, as leis serem revistas para que os negros pudessem também ter uma chance no mercado de trabalho. Então, hoje, né, hoje em dia, a África do Sul, ela tem uma política também de trabalho, né, 75% dos negros, uma empresa, ela tem que ter 75% das pessoas que trabalham ali devem ser negras, né? Então, os negros, para não serem excluídos, né? Então, o governo também tem um número X de contratos que tem que fazer com essas empresas, né? Dos negros, né? Mesmo que, às vezes, até o preço seja maior, né, que do mercado, mas o governo tem que cumprir, né, esse contrato, né, para que possa gerar trabalho e as empresas dos negros, no caso, né, não venham cair em falência, não venham, né, quebrar. Então, existe uma política hoje para manter os negros no poder, né? Então, esse sistema de cotas que a gente tem no Brasil, esse sistema de cotas existe, então, na África do Sul também, com os negros de lá, né? Porque 70%, né, de negros e 20% de brancos e misturado depois os outros 10%, né? Então tem muito indiano, né? Porque Mahatma Gandhi veio também para a África do Sul. Ele tem uma passagem, a história, ele veio, então ele trouxe muitos indianos. Se você vai na África do Sul, você vai ver muito indiano,
né? Então Sim, foi um sim. homem também que esteve ali. Então nós vamos ver essa luta aí. Foi bem nesse tempo também que Martin Luther King, né, esse pastor batista também lutou nos Estados Unidos, na América, né, por esse problema aí que hoje a gente vê, né, que ainda persiste, né, mas é algo que a gente tem que saber lidar, né? Então, uma das coisas que eu vi, Kleberson, na África do Sul, ainda existe uma resistência das igrejas brancas e as igrejas de negros. Então, ainda existe isso Sim. lá, Ainda né? existe lá. Então, se eu sou um pastor negro, né, a minha igreja são ovelhas negras, no caso, né? São, no caso, só cristãos negros, né? E as igrejas brancas, né, dos ingleses, dos holandeses que tem, são pessoas brancas só que frequentam ali. E se muitas vezes você é negro e quer frequentar uma igreja de um pastor branco, existe essa resistência por parte dos negros. Então aí que a Sim. gente vê, né, essa diferença, né, essa resistência que há no ser humano de conviver com o diferente, né? E Com nós temos certeza. que quebrar essa barreira, né? Paradigmas que têm que ser quebrados. Então a gente vê ainda que em pleno 2020 ainda existe essas coisas, né? Mas tem pastores, principalmente pastores brasileiros, missionários brasileiros, que estão tentando mudar essa ideia, estão tentando mudar esse quadro para que venha haver uma união da igreja, né? A igreja Uhum. universal de Cristo, né? A igreja como única, né? Brancos, pretos, todo mundo adorando a Deus de uma forma única. Com certeza, né? Com certeza, essa é a expectativa. E realmente, assim, em 2020 ainda ter essa separação das próprias igrejas, né? Negros, como a gente vê muito isso nos Estados Unidos, ainda tem, pelo menos o que é mostrado, né? Então, que coisa saber que lá na África também existe isso, né? Infelizmente, ainda essa separação. Algo importante também, né, falado sobre a África do Sul, é a questão da economia dela, né? Que a gente, muitas vezes, nós temos uma realidade aqui no Brasil, né? Como é a realidade lá da África? A África do Sul, na realidade, tem os bolsões de pobreza, né? Tem bastante. Tem locais muito pobres. Tem o lugar onde existe negros que são bem devidos, geralmente os empresários, né? Até mesmo por essa política que eu te falei, Sim. para uma empresa ser aberta, o negro são dois, né? O branco quer abrir uma empresa, aí ele tem que arrumar um negro e o negro tem que ser sócio majoritário na empresa, né? Então, existe toda essa proteção para que não venha acontecer essas coisas que aconteceram no passado. Então, existe, né, muita pobreza ainda, mas a gente vai ver que muitas vezes, havendo trabalho, a mão de obra é desqualificada dos negros. Os negros não têm a mesma qualificação ainda, porque esse processo ainda é recente. A gente vai analisar, em 1994, leva muito tempo ainda até as coisas começarem a progredir, né? Se no Brasil a gente tem um bom tempo, 100 anos, né? Mais de 100 anos aí, e ainda nós temos ainda esses problemas, a gente vê poucos negros ainda em cargos importantes, né, na sociedade. Então, imagina a África do Sul, que em 94 começou esse processo, aberturas de faculdade, tantas outras coisas para que possa haver um crescimento. Então, existe muita pobreza, né, bolsões de pobreza, pessoas em vulnerabilidade social, e a gente pode ver que existe isso ali. Mas também tem, né, negros que são bem abastados, né, tem uma vida boa, regalada, tem dinheiro também, até mesmo por causa dessa política, né, e a gente esteve ali trabalhando, levamos alguns recursos do Brasil, e atendemos ali uma creche, né, onde crianças com paralisia mental e outros problemas também que há, né, que tinham, e essas crianças muitas vezes são jogadas pelos pais, né, são abandonadas
E ali muitas vezes não tem um sistema que nem nós temos, né, de proteção à criança, não tem um sistema que nem a PAI, né, aqui no Brasil, que dá assistência a essas crianças. Não, ali os pais abandonam, porque eles não têm como tratar, tem que ir trabalhar e tem que trazer comida porque tem mais filhos. E aquela criança acaba sendo jogada, muitas vezes abandonada, até mesmo na rua. Então, existem casas de acolhimento, né, de pessoas que são bondosas, pessoas que têm um coração bom, e acolhem essas crianças, mas dentro desses centros, muitas vezes, não tem psicólogo, não psiquiatra, não tem um assistente social, não tem um enfermeiro, as pessoas fazem por amor. Então, existe uma grande índice de mortalidade também dessas crianças por falta dessa assistência. E a gente ali pode estar numa dessas casas, né, que é mantida por uma senhora, e a gente ali levou algumas coisas que faziam falta, máquina de lavar, geladeira, fogão, micro-ondas, coisas que para dar o funcionamento, né, da casa. E eles ficaram muito parceiros, a gente podia ver a alegria no coração deles. Pena que a gente não pode dar essa continuidade, né? Para que esse trabalho seja feito, para que outras crianças sejam atingidas. A gente vê, né, tantas coisas no mundo, a gente vê agora, né, todos nós presenciamos a Catedral de Notre Dame, foi incendiada. Quantos milhões de euros foram arrecadados para a reconstrução? E Cleberson, é muito dinheiro, foram milhões de euros doados por pessoas, por uma única pessoa, né, dando, e sendo que se você vai na França, para você entrar lá, você vai ter que pagar para entrar, né, nesses lugares turísticos, entendeu? E por quê? Porque o ser humano não investe muitas vezes, né, no bem-estar de outro ser humano, né, e a gente muitas vezes está com o olhar fixo nas coisas materiais, no patrimônio histórico. O patrimônio maior é a vida, né? Esse é o patrimônio, esse patrimônio é maior. Jesus sempre priorizou a vida. Tanto é que ele era ali pelos fariseus, muitas vezes ele era criticado porque curava ao sábado, né? Mas Jesus, ele sempre priorizou a vida, né? Dogmas, costumes, isso, né? Isso vai por água abaixo, né? Porque nós temos que priorizar a vida. Então Jesus foi criticado muitas vezes na sua caminhada por aquilo que ele defendia, né? E nós também, nos dias de hoje, né? Nós vimos o ser humano gastando dinheiro em tantas outras coisas e não investindo em vida, né? A gente vê esses campos de refugiados que existem na Somália ali, se você vai ver, crianças que morrem de cedo. Se você andar de carro, você está indo para algum lugar, as crianças chegam a atacar você para pedir uma garrafa de água. Algo que a gente aqui é uma realidade totalmente diferente, né? Aqui no Brasil a gente, graças a Deus, tem uma água boa, tem uma boa alimentação. A gente pode, até eu sempre digo, né? Tem pessoas que escolhem ser vegano, né? Então a gente não quer ir lá, não. Lá a gente tem que batalhar muitas vezes pelo alimento. Então a África do Sul, né? Ainda existe esses problemas raciais, né? Essa separação ainda existe. Existe ainda a pobreza, mas é um continente, como eu te falei, que é a porta de entrada para todo o continente africano, né? É um país que ele dá uma abertura para todo o país, todo o continente. Então isso é importante, né? A África do Sul e as estradas são muito boas, né? E a economia dele é uma economia estável, né? A economia só perde para a Nigéria, né? Do continente africano, só perde para a Nigéria, que é um país que está mais, economicamente está melhor, né? Sim, então, sim, isso claro. é importante. Algo que tu falou, né, Vilagrana, até no bate-papo a gente conversando, né, que me chamou muita atenção é a questão a moeda deles lá, né, que tu me falou, a diferença é grande daquilo real, né? O rand, né? Lá é o rands que eles têm, a moeda deles. Rands, então para cada R$1 nosso é 0,27, então praticamente é 5 vezes maior, né, o valor. O nosso real, ele vale 5 vezes mais que o rand, né? Já em Moçambique já é 15 vezes, o real vale 15 vezes mais que o meticais.
que é a moeda local, né? Então, o meticais é de Moçambique. Mas, vendo tudo isso aí, né, a África do Sul é um país que a gente não representa aquela África que a gente realmente ouve e vê nos noticiários, né? Essa África do Sul é uma África que tem uma economia estável, tem pobreza, tem problemas, né, de segregação, muitas vezes, tem esses problemas aí, mas ainda é um país mais aberto, é um país ainda que tem uma história diferente. Agora, você saindo, né, da África do Sul, em direção a Moçambique, quando você atravessa a fronteira da África do Sul para Moçambique, aí é um contraste, Cleberson, aí é um contraste. Aí realmente você chega na aduana, tudo limpinho, na África do Sul, quando atravessa a aduana, aquilo parece que veio um furacão, né? Sujeira, é pobreza. Moçambique é um país que tem bastante pobreza, né? Eles foram atingidos lá em Beira, né, por aquele furacão, lá para o norte de Moçambique também, que foi a ajuda do Brasil para lá, e ajudaram eles bastante, foi o exército, foi até a nossa brigada militar também, os bombeiros foram ajudar lá, né? E houve aquele grande mal que houve lá. E a Moçambique, sim, é um país que nos reporta algo mais antigo, né? E a gente pode ver também que o continente africano sofre muito pela corrupção dos seus líderes. Não sei se você já viu, já presenciou, assim, em noticiários, alguma coisa. Quem é rico no continente africano é muito rico, eles ostentam demais, né? Mas é uma minoria, né? Os líderes políticos, muitas vezes, que têm, né, esse poder nas mãos e muitas vezes oprime o povo, né? Porque eles têm riqueza, mas o que eles fazem? Eles vendem as riquezas e detêm, né? Através do seu poder e muitas vezes da força armada, eles detêm o poder e as riquezas e oprimem o povo. Então a gente passa, né? Quando a gente passa a fronteira, a gente começa a ver a pobreza, né? Então a primeira coisa que você vai se deparar é com uma polícia corrupta. Você anda assim, 50 em 50 metros, alguém te ataca para te pedir propina, né? Para te pedir propina, né? Dinheiro. E a gente vê que lá é algo que é comum para eles fazerem isso, porque as pessoas, como a gente diz aqui no Brasil, é na cara dura, né? Nós somos abordados, a sorte que nós vínhamos numa van da África do Sul, e o que vinha dirigindo a van, ele é moçambicano. E aí passamos, aí uma policial, né? Uma policial feminina, eu acho que do exército deles lá, nos abordou e aí já pediu dinheiro. E ele disse, mas você não fica nem envergonhado em pedir dinheiro na frente deles? E ela, não, eu quero dinheiro. E você está num território estranho, né, onde eles detêm o poder ali, as forças, né, e é uma prática muito comum lá. Então a gente vê, né, que os países pobres, eles sofrem com isso também, essa opressão, né, que acontece. E aí tu tem que praticamente, né, o motorista teve que dar propina ali para ela, para a gente seguir, né, a nossa jornada para chegar na capital, em Maputo, né? Maputo é a capital de Moçambique. Então a gente vai... a capital lá de lá. A capital é Maputo. Então Moçambique já é diferente, né? África do Sul foram ingleses, holandeses que dominavam, né? E já Moçambique já foram os portugueses. Os portugueses custaram, né, a entregar, eles foram entregar o território ali para os africanos, os moçambicanos, em 1974. Mas diante disso aí, eles enviaram 100 mil homens para lutar, né? Foi uma mortandade muito grande, né? Essa guerra aí, para que houvesse a libertação do povo moçambicano. Então os portugueses não queriam sair, né? Os portugueses foram duros. Mas
tiveram que sair, né? Em 1974 houve a independência do país de Moçambique, né? E aí eles puderam estar livres, né? Então, muito legal, né? O povo de Moçambique, o povo africano todo eles têm algo especial que é uma alegria contagiante, entendeu? É você não ter nada e mesmo assim você se alegre, né? Às vezes a gente no Brasil, né, em outros países, as pessoas têm tudo, têm o melhor carro, a melhor internet, mas as pessoas parecem que sempre estão infelizes. E é uma característica do africano ser feliz. Tudo que ele vai fazer é com danças, é com cantos, é com gritos, né? De alegria, júbilo, né? Que eles têm. E a gente vê, né, que é algo importante de uma nação, essa alegria. Eles, através da dança, através da música, eles conseguem, talvez, né? Muitas vezes, talvez usem isso aí para esquecer os seus problemas, suas dificuldades, né, que tem. Então a gente se volta ao passado, como eu te falei. Quando eu vi ali em Moçambique, né, que a gente começou a fazer missão e a gente começou a fazer evangelismo, a gente visitava as casas ali. Uma das coisas que eu me lembrei, e tu talvez não conheça, Cleberson, mas quem sabe os mais antigos aí de Livramento conhecem. Eu estudei no Colégio Moisés Viana, e quase em diagonal, um pouquinho mais da frente, tinha o professor Luizinho. E o professor Luizinho, ele foi padre depois, não sei se é padre ainda, padre Luizinho. E eu me lembro que eu ia na casa dele ali, tinha um galpão, na Francisco Reverbel, acho que da Araújo Góes, e vendia carvão ali. Eles vendiam carvão e a gente comprava carvão para botar no fogareiro para fazer comida. E lá na África eu pude relembrar minha infância, né? 40 anos depois eu pude relembrar do carvão, porque lá eles ainda fazem a comida no lado da rua, né? Na rua, no pátio, eles colocam essa panela e fazem a carvão, porque o gás é muito caro lá. Então eles fazem comida no carvão, aquelas casas tudo humildes, né? Não tem infraestrutura, não tem saneamento, né? São ruas de chão, então existe tudo isso aí, né? A pobreza é bem maior em Moçambique, né? E isso que a gente estava na capital, imagina para o interior, né? Imagina o interior, né? Ser bem mais difícil, né? Bem mais difícil. Então, ali o povo africano é um povo muito alegre, que ele tenta levar, né, e disfarçar muitas vezes a sua dor. Então, ele disfarça, né? Com o canto, com a música. A gente fez um trabalho num lixão, no maior lixão de Maputo também, a gente fez entrega de alimentação, fizemos ali com ele mais de 90 catadores de lixo. Foi algo até que eu creio que foi um milagre de Deus que houve, porque imagina você estar no maior lixão de uma capital e não ser mal cheiroso. A gente não... eu me lembro que aqui em Bagé tinha um lixão aqui que era uma demosca, era um mau cheiro, e naquele lixão não acontecia aquilo ali. Eu digo, vou chegar agora no lixão lá, vai me dar um mal-estar, né? Mas não, a gente pôde fazer o trabalho ali, o pessoal se alimentou e tudo, fizemos tudo o culto ali, com muita alegria, né? Com danças, tudo. Até eu tive que entrar na dança, né? Lembrando um pouco, né? Porque o povo é alegre e eles gostam, eles chamam você para dança, né? Eles gostam de interagir com o povo estrangeiro, mas é um pessoal que tem um bom coração, um pessoal alegre, e isso aí me chamou muita atenção, né? Então, o continente africano, os países que eu visitei, te dá aquela vontade de tu voltar, sabe? Por quê? De fazer algo por eles. Porque aqui no Brasil, muitas vezes, a gente como cristão, é tão difícil, sabe? A gente tem que andar com as pessoas praticamente no colo para levar na igreja, tem que estar telefonando, tem que estar implorando. Irmão, você vai vir no culto hoje? Nós precisamos de você aqui e tal. Todo aquele assédio que a gente faz aos cristãos no Brasil.
né, para que eles possam vir na casa de Deus. E lá não, lá é diferente. Então nós fazíamos culto, nós começávamos 10 horas da manhã com o culto das crianças. 9 horas da manhã, por aí, culto das crianças. Aí 10 horas, né, 10h30, por aí terminava o culto das crianças, começava já do adulto. E você ia 1h30, 2 horas da tarde. E aí aquilo me chamou a atenção, porque eu via um monte de mães com os filhos, né, nas costas, que eles carregam as crianças nas costas, né? E eu vi aquele monte de mãe ali, e famílias ali no domingo, eu digo, e que horas esse pessoal almoça, né? Eu perguntei para um pastor dali, para um irmão dali, eu digo, mas esse pessoal, se é no Brasil, chegou 11h30, já estão tocando no relógio dizendo, pastor, 11h30, tem que fazer meu churrasco, tem que fazer o meu almoço, né? E ali já era 1h30, 2 horas da tarde, e o culto rolando, né, o natural. E aí eu perguntei, não, é que aqui eles fazem uma refeição só ao dia, né? Então, geralmente, eles fazem a refeição da noite, né? Que é a refeição aquela para você dormir já, né? Conseguir dormir, né? Porque a gente dormir com fome é difícil, né? Então, geralmente, 5 horas da tarde, 5 horas da tarde é o horário que eles faziam a janta deles. Então, eles tomavam um café de manhã, e depois, lá pelas 5 horas da tarde, faziam a sua janta. E eu digo, aqui no Brasil, a gente tem que, muitas vezes, estar fazendo regime, né? Para não engordar, né? Então, é essa questão, né, é essa questão do continente africano que dá esse desejo da gente poder voltar e ajudar. Só que dentro disso aí, qual é a minha visão hoje que eu tirei, né? E repasso aos líderes, às pessoas que querem investir em missões. Eu vejo assim, ó, que você, em primeiro lugar, você querer colaborar com missões é muito bom. Você tem que colaborar com agências sérias, pessoas que realmente já tem portas abertas, tem algumas missões que realmente mostram o trabalho e eles dão um relatório do trabalho que estão fazendo, né? Claro, mostra, então, é um dinheiro que você sabe que está sendo bem empregado, né? Assim como tem os Médicos Sem Fronteiras, são pessoas que realmente, são instituições que realmente fazem um trabalho legal ali. Então, eu digo assim para todas as pessoas, não adianta, porque automaticamente a gente tem que, se a gente quer dar uma ajuda missionária, se uma igreja lá chegou lá, eu estou com 20 igrejas, eu quero investir agora no continente africano. Então você tem que mandar um obreiro seu para a África, né, que você conheça, que tem uma boa reputação, uma pessoa, e você tem que canalizar os recursos que você conseguir no Brasil e enviar para esse missionário. Ele faz uma base missionária lá. Entendeu? Claro. E aí, porque lá as condições são melhores de fazer do que o Brasil, né? Os recursos, porque aqui, lá é bem mais barato que aqui, né? Então lá com poucos recursos, você consegue fazer uma base missionária e ali, através daquele obreiro, você começa a discipular, né, outros obreiros para que você possa espalhar no continente. Né? Então, você pode espalhar, né, fazendo obreiros, você possa abrir outros trabalhos, mas esse dinheiro tem que ser canalizado para aquele obreiro que foi enviado, da confiança da igreja, entendeu? Porque senão fica algo vicioso, algo que eu vi e que é perigoso, Cleverson. Uma situação assim, os pastores de lá, eles querem se conectar com os pastores daqui para ter recursos, né? Para ter recursos. E os pastores daqui também se conectam com eles para ter recursos. Então, algumas coisas que a gente tem que, muitas vezes, alertar o povo de Deus. Então, muitas vezes, eu já vi campanhas levantando dinheiro para missões e o dinheiro ser desviado. De repente, vamos construir um templo de 200 metros quadrados. E sendo enviado dinheiro para ser construído um templo de 40 metros quadrados. Entendeu? Então, mas a gente utiliza missões.
A gente tira a fotinho do africano, né? Lá aquela criancinha pobre, de pé no chão, a gente sensibiliza o coração do povo para ofertar, e muitas vezes esse desvio, né? Então existe isso aí. Em contrapartida também, eles lá também, eles têm as conexões dele. Então, porque aqui no Brasil, já recebi conexões de pastores de lá, que são nativos de lá, que eles são muitas vezes patrocinados, são amparados por pastores do Brasil, mas eles querem uma rede maior, entendeu? Então, eles atiram, né, as redes deles para tudo que é lado, e muitas vezes é para viver uma vida boa, muitas vezes nem é para canalizar os recursos para as pessoas de lá, entendeu? Mas sim, para eles terem uma vida melhor, entendeu? Então, eu digo, missões é importante fazer, mas a gente tem que fazer com pessoa séria, pessoa que realmente queira fazer a diferença, porque senão fica esse jogo duplo, né? Esse jogo de interesses, o meu bem-estar. Aqui no Brasil, a gente fazendo campanha, né? Para enviar para a África e tal, com obra missionária na África, e tantas pessoas, e muitas vezes esses relatórios não são dados, essas coisas não têm uma clareza. Eu já colaborei com missões na África, ficaram de me mandar relatório, não me mandaram, né? Então muitas vezes a gente fecha o coração, fecha a mão para colaborar, porque a gente vê muitas vezes isso sair de errado. Então, é uma das coisas que eu oriento, né? As pessoas sempre a enviar o seu recurso que queira enviar para uma agência séria. Ou se uma igreja quer abrir um trabalho missionário, envia um obreiro de confiança e canaliza os recursos para que possa chegar realmente às pessoas que necessitam, né? Então tem pastores, tem um pastor Rosano em Moçambique, ele é do Mato Grosso, é um homem que faz uma obra muito bonita, ele faz o Natal das Crianças com mais de 1.000 crianças, ele tem empregados lá que trabalham na obra de Deus. Imagina, e ele dá emprego lá, né, para esses jovens que são obreiros dele, né, então trabalho de pedreiro, pintor, fazem esse trabalho aí, e ele faz um trabalho excepcional, né, e é uma pessoa que é séria, a gente vê que é um trabalho sério. Então, isso é importante que eu quero também sinalizar, né, para que todos aqueles que querem fazer, os pastores que têm vontade de fazer, colaborar com a obra missionária, para que prestem atenção nesses detalhes. Com certeza, show de bola mesmo. Viu, Vilagrã? A hora passa que a gente nem vê, né? Mas o importante, assim, agora sim, temos aqui mais uns 5 minutinhos aqui do horário, né? O Instagram ele tem um limite de horário, depois ele cai a live. Mas aí o que é importante, assim, eu quero falar para ti, assim, de tudo, de todas as duas viagens, tudo assim, o principal que te chamou a atenção? Olha, o que mais me chama a atenção hoje, né, é ver esse despertamento desse povo africano. Eu creio que hoje a África do Sul, ela não está mais cristã, por causa dessa grande resistência do Islã, que eu te falei no início. Porque há uma perseguição muito grande. Na Nigéria, né, esses países, Sudão praticamente 90% é Islã. Então são países que a intolerância religiosa é muito forte. Lá tu é perseguido, né? Tu é perseguido por causa do evangelho. Então é difícil de chegar. Então, é algo que... Então, a gente vê que hoje o continente africano, a gente tem que mobilizar mais as autoridades para que possam ver também isso aí, porque muitas coisas que acontecem no continente africano estão escondidas. Não vem à tona. Né? Não vem à tona. Se acontece no continente africano, muitas vezes não sai no nosso noticiário no Brasil. Né? Não sai no... Mas agora acontece um problema na Europa, todo mundo fica sabendo. Porque é um continente, muitas vezes, que está isolado. Por ser um continente mais pobre, né? Um continente mais jogado de lado. Então tem muita gente que está morrendo no continente africano. Né? Por guerrilhas,
e tantas outras coisas. Então, eu creio que essa mobilização por parte das autoridades, as maiores, né, autoridades, a ONU e outros países, até o Brasil, através do presidente e dos cristãos políticos que nós temos também, né, nós temos cristãos políticos aí hoje, deputados federais, senadores, pessoas que também podem influenciar, e a gente tem que novamente retomar, né, novamente retomar esse campo que nós estamos perdendo, né? Então, porque os extremistas, eles são realmente, né, pessoas que são radicais no seu pensamento, né, na sua ideologia. Então, são pessoas que estão dispostas até mesmo a morrer por a causa, né? O Talibã mesmo, há um tempo atrás eu tinha olhado um noticiário, né, uma revista, havia 28 mil jovens inscritos para morrer como homem-bomba. Imagina, né? Por causa de uma ideologia, né? E a gente, muitas vezes, a gente está aqui, a gente não conhece o que está se passando do outro lado, né, do oceano, pessoas que estão morrendo por causa do evangelho, e a gente, muitas vezes, nas nossas casas, né, no nosso conforto, e a gente, quando vai ver uma notícia dessas aí, a gente até desliga, né, não quer ver, porque a gente não quer ver, a gente fecha os olhos, né, mas a realidade é essa. Então, nós temos que fazer uma grande mobilização para que o evangelho novamente, né, nesses países onde está havendo essa resistência, para que o evangelho possa novamente ter essa liberdade, né? Assim como o Islã tem a liberdade, nós possamos ter essa liberdade, né? Para que pessoas não venham morrer inocentes por causa da sua fé. Para que todos nós, né, todas as pessoas possam ter o acesso, né, e possam decidir pela sua fé. Eu quero ser cristão, eu quero ser muçulmano, eu quero ser católico, entendeu? Mas você tem essa liberdade, né, mas não seja algo imposto por esses grupos que existem, né? Então, essa atenção a gente tem que novamente voltar, né, fazer com que as autoridades venham se mobilizar com respeito a esse fim, né? Certo, com certeza. Bom, Vilagrã, está encerrando nosso horário aqui. Eu sei que tinha muito mais coisas aí para comentar, mas quem sabe fizemos aí mais para frente uma parte 2 aí, com outros temas, né? Com certeza. E depois, quem não pôde assistir essa live, vai estar disponível lá no meu canal no YouTube, Cleverson Prestes. Se não inscreveu ainda, Vilagrã, escreve lá. Aí, mas vai estar disponível até para poder compartilhar, porque muitas pessoas estão trabalhando, não puderam assistir, vão poder assistir depois lá. Quero te agradecer aí, Vilagrã, por esse momento aí. Então tá, um abração para ti aí, para toda a família, a igreja, nossos amigos aí de Livramento, Úrias, meus amigos da infância que talvez estejam assistindo aí, pessoal de Livramento, a Moisesiana, né, um abraço a todos, estou muito feliz, né, por Deus ter me dado essa missão de poder propagar o evangelho a outros países, levando o amor e a salvação a todos aqueles que precisam e que querem aceitar. Então, boa noite a todos. Cleberson, muito obrigado pelo convite. Estou aqui sempre à disposição, quando precisar de mim, estou aqui. Amém? Amém, amém. Obrigadão, Vila. Grande abraço. Abração para todos aí. Tudo de bom. Aí tá, pessoal. Que live, show, top. Vai estar disponível no meu YouTube daqui a pouco mais, tá bom, pessoal? Grande abraço. Se prepare para a semana que vem. Mais uma live top aí para todos nós acompanharmos. Valeu, boa noite a todos. Fui! Tomar um banho sem frio em casa. Você acha que ela toma um banho em casa? Você acha que ela dorme uma noite em casa? Podem morrer. Não é epilepsia que ela falou. Não é bem assim, tipo, pensando na parte física, é que assim, morre, que a pessoa quando ela bronca aspira,
Caio. Filho de Nemo ocupado.